É isso aí, então, senhoras e senhores. Estamos aí mais uma noite de estudos do nosso livro dos médiuns. Nesta noite de 26 de julho de 2023, véspera do aniversário de São José dos Campos. Graças a Deus é feriado amanhã. Estamos aqui com esse trio de ferro, senhoras e senhores. Estamos aqui, nós dois, eu e Babu, estamos aqui construindo a nossa casa sobre a rocha, senhoras e senhores. Estamos fazendo como Jesus mandou no Evangelho. Construa a sua casa na rocha. Estamos fazendo isso, senhoras e senhores, na rocha da doutrina espírita, na rocha da verdadeira doutrina espírita. E estamos aí com o Jorginho, aquele que está construindo, mas ele está usando a argamassa da marca Ramatiz, senhoras e senhores. Ele está pegando areia salobra da praia Lobzang Rampa, senhoras e senhores. Vai. Me digam se tem chance de dar certo isso, senhoras e senhores. Vamos lá. Vamos embora. Hoje estamos na segunda parte, capítulo 6. Iremos iniciar manifestações visuais. Todo mundo se achado aí? Isso aí. Item 100. Isso, vamos lá. Item 100. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem dúvida, são aquelas através das quais os espíritos podem se tornar visíveis. Pela explicação desse fenômeno, ver-se-á que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Primeiramente, apresentamos a resposta dada pelos espíritos sobre o assunto. 1. Os espíritos podem tornar-se visíveis? Sim, principalmente durante o sono. Entretanto, algumas pessoas o veem também durante a vigília, mas isto é mais raro. Observação. Enquanto o corpo descansa, o espírito se libera dos egos materiais, ele fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos, com os quais estabelece comunicação. O sonho é apenas a recordação desse estado. Quando de nada nos lembramos, dizemos que não sonhamos. A alma, porém, não deixou de ver e de gozar de sua liberdade. Nós nos ocupamos aqui, mais especialmente das aparições do estado de vigília. Aí tem a 10. Notinha ver para maiores detalhes sobre o estado do espírito durante o sono, o livro dos espíritos, emancipação da alma, 409. Então, aqui para você ver como o mundo espírita não é algo assim sobrenatural, que toda noite a gente está nele. Querendo ou não, a gente está lá batendo perna. Podereis continuar? 2. Os espíritos que se manifestam à visão pertencem mais a uma classe do que a outra? Ele está falando da escala espírita. Não, eles podem pertencer a todas as classes, as mais elevadas como as mais inferiores. Ou seja, todos os espíritos conseguem essa façanha de se deixar visíveis. 3. Todos os espíritos podem manifestar visivelmente? Todos o podem, mas para isso nem sempre tem a permissão ou a vontade. Então sempre tem essas duas aí, ou não tem permissão ou não tem a vontade, né? Não quer, ninguém quer aparecer para o Jorginho, ô senador. Qual é o objetivo, a 4, né? Qual é o objetivo dos espíritos que se manifestam visivelmente? Isso depende, conforme a sua natureza, o objetivo pode ser bom ou mal. Até por aí está tranquilo. 5. Como essa permissão pode ser dada quando o objetivo é mau? É, então, para experimentar aqueles aos quais eles aparecem.
A intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom. É a mesma coisa quando o nosso espírito mentor, quando ele aconselha a gente entende uma coisa tudo errado e faz totalmente ao contrário. 6. Qual pode ser o objetivo dos espíritos que têm má intenção, tornando-se visíveis? Assustar e, muitas vezes, vingar-se. Qual o objetivo dos espíritos que vêm com boa intenção? Consolar as pessoas que deles sentem saudade, provar que eles existem e estão perto de vós, dar conselho e, algumas vezes, reclamam assistência para si. Eu vou ler a 7 e depois passo para o Claudinho. Que inconveniente haveria se a possibilidade de ver os espíritos fosse permanente e geral? Não seria um meio de tirar as dúvidas dos mais incrédulos? Enquanto o homem, constantemente cercado de espíritos, vê-los incessantemente, o perturbaria, o incomodaria nas suas ações e tiraria a iniciativa, na maioria dos casos. Ao passo que, acreditando-se sozinho, age mais livremente. Quanto aos incrédulos, eles têm muitos meios para se convencer. Se quiserem tirar proveito deste, e se não estiverem cegos pelo orgulho. Sabei muito bem que há pessoas que têm visto e que nem por isso creem. Já que dizem, tratar de ilusões. Não vos preocupeis com essas pessoas. Dela Deus se encarrega. Observação. Haveria tanto inconveniente em nos vermos constantemente em presença dos espíritos, quanto em vermos o ar que nos cerca, ou as miríades de animais microscópicos que pululam em torno de nós e sobre nós. Donde devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e que Ele sabe melhor do que nós o que nos convém. Então aqui fica muito claro. Quem se torna... Não é só pelo fato de a gente ser médico que a gente enxerga o espírito que se torna visível para nós. Mas, Babu, aqui tem algo assim mais grave que a gente pode chamar a atenção. Olha só, estando o homem constantemente cercado de espíritos, o vê-los a todos os instantes o perturbaria, embaraçar-lhe-ia os atos e tirar-lhe-ia a iniciativa na maioria dos casos. Ou seja, só esse pedacinho da resposta aqui nos coloca uma coisa que nós temos que pensar e que a maioria dos espíritas não fazem bem. Ou seja, nós convivemos e nos relacionamos com os espíritos o tempo todo. Eu considero isso uma advertência, em termos gerais, assim, excelente e, ao mesmo tempo, perigosa. Porque deveria nos fazer, ou nos tornar, ou fazer um exercício, a gente ficar muito mais atento ao que pensa, ao que fala, e como se relaciona com as pessoas. Mas aí que tá, Jorginho, nós somos espírito de terceiro grau, cara, terceira ordem. Então a gente não leva quase nada a sério nessa vida. Eu penso que essa resposta aqui do número 8, eu acho que tem uma certa lógica. Porque imagine se a gente tivesse o tempo inteiro vendo os espíritos que nos rodeiam. Como é que ia ser? Quer dizer, a gente não teria sossego para fazer as coisas que a gente veio fazer aqui. Porque se a ideia é, você sai de um plano para vir para um outro material, para você exercer as coisas que você tem que fazer aqui, para poder, né, consertar as besteiras que você fez, né, fazer alguma coisa que preste. Se você está o tempo inteiro em contato com o mundo espiritual, acaba que realmente é o que coloca aqui, tira o foco da pessoa. Então você não se concentra nas coisas que você tem que fazer. Então eu acho que tem um certo fundamento. Às vezes a gente vê, a gente encontra, a gente sonha com as pessoas, vamos dizer assim, é para dar uns toques, né? Mas o tempo inteiro, realmente, se a gente tivesse contato, ia ser um inferno, não ia ser, né?
Ia tirar a nossa iniciativa, que nem coloca, né? Se eu quero fazer alguma coisa ruim, não ia fazer porque alguém ia estar vendo. Se eu quiser fazer alguma coisa boa, poderia só porque tem alguém vendo. Então... Mas aí é que está, o Babu. Essa relação, ela existe. A única diferença que tem é que você não a vê fisicamente. Mas nós vivemos cercados tanto por desencarnados, quer dizer, o espírito sem corpo, gente que não é visível, por gente que é visível. Quer dizer, aqui para mim está falando bem de uma relação que nós deveríamos estar mais atentos. Quer dizer, qualquer pensamento nosso, qualquer forma como nós agimos, nós temos duas testemunhas. Os encarnados, que a gente vê normalmente e não liga muito, e também os desencarnados. Então, mas essa relação, ela se dá de uma forma intuitiva. Ela não aparece a pessoa na sua frente, olha, fulano, eu vi você fazendo isso, ó, fulano. Isso que você fez tá errado, hein? Você tem que fazer de outro jeito. Quer dizer, você tira a liberdade da pessoa de fazer as coisas. Tira a liberdade, tira o mérito. Sim. É intuitivo. Então, você não sabe se aquilo realmente é de um espírito, se é seu. Para todos os efeitos, é seu. Mas mesmo se tivesse, como tem o espírito sempre ao nosso lado, se a gente tiver com essa mente, tem um espírito aqui, vai ver o que eu estou fazendo, além de tirar esse mérito, a iniciativa, você não melhora a pessoa porque tem alguém te vigiando. Você tem que melhorar por consciência de você mesmo. E não por medo de alguém está me vendo agora, aquele negócio, Deus está vendo, aquelas ameaças. Você não se torna melhor porque Deus está vendo, alguém. A gente se torna melhor conscientemente. E olha que engraçado. Mas, vem cá, isso é o final da compreensão em relação à autoconsciência. Mas no nosso começo de aprendizagem, começa-se como pela repressão e pelo adestramento. Eu acho que auxiliaria bastante a gente ter um pouco de receio, um pouco de temor, inclusive. Não, Jorge, porque aí você vai ter contra a escala espírita que nós conversamos. Os espíritos que optaram pela seguir o bom caminho, ele não tem esse negócio de repressão nele. Tem que se tornar um bom porque viram que é melhor se tornar bom. Não tem esse negócio de repressão. É que você tem esse negócio. A religião é importante porque adestra a pessoa. Porque o medo. Isso não é real, Jorge. Mas, Babu, no nosso nível de terceira categoria, Cláudio, eu acho que ela, como instrumento, mesmo grosseiro e ainda não bem utilizado, infelizmente, não pelos dirigentes, e nem por aqueles são os profitentes, mas ela dá uma condição que a própria lei não dá, porque a lei te trabalha com a legalidade, ou seja, a punição, repressão pelo ato feito. A religião tenta pela moral, se você fizer isso, vai te acontecer isso. Agora, não é 100%, mas é um começo. Eu não acredito nisso aí, não. Não acho que religião vá mudar alguma coisa em alguém. Se religião mudasse alguém, o mundo era um paraíso hoje. E essa ideia é bem semelhante que nem antigamente, que hoje, acho que praticamente, não acabou praticamente, porque é um mundo de terceiro. É que nem os pais castigavam os filhos, dando surra, mandando. Isso aí não melhora ninguém, cara. Você achar que isso serve para toler a pessoa ficar. Isso aí não é ideia antiquada. Você não toca ninguém por medo, não vai fazer isso. Eu não vou fazer porque eu tenho medo. Não, isso aí é de uma moral antiga, vamos falar assim. Sim, também acho. Por isso que eu te falei, para nós, se nós tivéssemos uma noção de que você, só por essa primeira parte, você está constantemente trocando com esse mundo espiritual, que não é longe de você, ele é par e passo, o próprio espírita teria uma noção melhor de um tratamento com a sua mente, preocupação. Mas como a gente não os enxerga, a gente não acha que isso, digamos assim, é perto, é próximo.
quando se fala digamos assim, de mundo espiritual, você imagina que é lá longe, entendeu? Ele não, ele é quando você está na rua. Você vê pessoas físicas e as pessoas também não físicas estão cruzando com a gente. Eu acho que isso tira a autonomia da pessoa. Esse constante contato tiraria a autonomia da pessoa. E a Eu gente só faria pode- as coisas porque... Por medo. Ia fazer ou deixar de fazer por medo. É. E olha que engraçado, quando meu pai faleceu, coisa assim de um ano depois, né, eu preocupado, porque ele faleceu, eu tinha muita coisa no escritório que eu não entendia bolhufas. Foi em 1990. Engraçado que ele me apareceu, coisa assim de um ano mais ou menos depois, ele me apareceu em sonho, me explicou um monte de coisa. Quer dizer, parece que Que legal! ele captou os meus pensamentos e me apareceu em sonho, me explicou um monte de coisa. E você lembrou dessas explicações? Porque o sonho não lembra nada. Algumas coisas não lembrei, mas a maior parte sim. Mano, toda vez eu sonho... Mas ela ficou intuitiva na sua mente. Ou seja, essa ligação, porque nessa época você já era espírita, não era, Cláudio? Você Sim. já frequentava o centro espírita. Quer dizer, você estava mais atento a isso. Porque às vezes você não sendo espírita e não estando atento, você podia sonhar com seu pai e aquilo passar mais emocional e não prático, porque ele veio para ajudar você no escritório. Ele deveria estar mais próximo naquele momento, entendeu? Isso eu achei bacana. Muito interessante isso. Claudinho, você é a partir da 8ª, hein? 8ª não, 9ª. 8ª, eu paguei na observação. 8º, porque ele leu... Não, você leu até a nota aqui. Você leu o número 8, agora 9. Não, eu paguei no 7. Eu paguei na 7. 8. Não, eu li a observação do 7. Não, você deu 8. O Kardec. Só se sua numeração tá errada aí, filho. Eu não li, ó. Se de fato... Porque a 8ª, se o fato de ver os espíritos apresenta inconveniente, porque isso é permitido em certos casos, isso eu não li. Eu paguei na observação, eu li a 7 toda e li até a observação. Então aqui está um número a mais, porque no meu aqui está 8. Então é 8 mesmo. Não, é porque ó, na 6, no item 6, tem a 6A, vamos dizer assim. Ah, então é por causa disso. Tem a 6A. A 6A é o meu número 7. Isso. A 6A é 6A ou é só tracinho só do senador? Ele botou um item a mais aí, ó. O seu é que tá errado, hein? O meu tá o original do francês. Claudinho, o seu livro dos médios é também do nosso amigo Eucrano Pires? É do Herculano. Ah, então ele botou um número a mais, porque o meu aqui é do Guilhom e ele botou como 6A. Você não tá com o livro novo dos médios, filho? Ele está aqui do meu lado para poder fazer a comparação de letra aqui, de palavras. Então vamos lá. 8 para alguns e 9 para mim, que está do Herculano. Se a visão dos espíritos tem inconvenientes, por que é permitido em alguns casos para dar uma prova de que nem tudo morre com o corpo e que a alma conserva a sua individualidade após a morte. Essa visão passageira é suficiente para dar a prova e atestar a presença dos amigos ao vosso lado, não tendo os inconvenientes da visão incessante. Isso, é o que nós estávamos discutindo até agora. Sim.
Para você ver, isso aí serve mais como uma prova para a pessoa, né? Ou que nem no caso do senador, uma ajuda, né? Do que outra coisa. Do que para ficar colocando arreio na pessoa. Sim. Nos mundos mais adiantados que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente. Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente entra em relação com os espíritos. É a grosseria do vosso corpo que torna mais difícil e mais rara a percepção dos seres etéreos. Perfeito. Aqui, que para o Claudinho é a 10, a gente também poderia colocar o seguinte, que nos mundos mais adiantados, esse tipo de relação, como é mais harmônica, ela não provocaria os inconvenientes que provam no que existe no nosso mundo. Ou seja, como as pessoas do mundo mais superior já tem uma relação de harmonia, de equilíbrio, todos os seres, tanto encarnados como desencarnados, estão no mesmo nível. Aqui não, aqui você veria tanto o cara disforme e veria muito poucos os bons espíritos. É como se nós vivêssemos lá digamos assim, se nós passássemos lá na Cracolândia. Você imagina se os espíritos pudessem ser vistos na Cracolândia, o tipo de seres que nós iríamos juntos com... Então, ninguém saberia aonde é o inferno ali. Nesse tipo de planeta, não. Todos os espíritos estão no mesmo nível e não há conveniência. Ô, Jorge, só toma cuidado com esse negócio de perispírito deformado. Esse negócio é romanceado. Esse negócio de espírito deformado, perispírito, de perispírito perder o perispírito e virar o oposto. Não acontece nada disso aí. O que acontece nos mundos... Os espíritos, eles se manifestam de acordo com o que viveu na matéria. Basta ver o tipo de figura que se vê no pessoal que sofre, que vive essa experiência na Cracolândia, o tipo físico, é o que ele vai aparecer depois de morto, cara. Não é uma deformação. Ali é só você ver aqueles antes e depois. É um banho, é um corte de cabelo, é tudo mais. É só isso pro espírito. Não tem nada de um corpo deformado ali. Tanto você pega um monte de aparece aí, aqueles antes e depois, que a pessoa vai lá, pega o morador de rua, corta o cabelo, faz barba, dá banho. Aí você vê uma pessoa que nem a gente. Ali é quem não tá tomando banho, não tá cuidando do visual. Mas não sim. Após o atendimento e o tratamento, a sua condição interna volta. Mas enquanto ele estiver desencarnado, seguindo aquela vibração, ele vai aparentar o que ele era. Aqui já é diferente. As pessoas no plano de planeta mais evoluído, eles praticamente desencarnam como se fosse um julgamento natural. Não tem medo da morte, a morte não é uma coisa assustadora. As relações mentais são de outro nível. Não, Jorge, isso é muito romance. Você achar que tá todo mundo lá o mundo espiritual da Cracolândia é um mundo desfarrapado, essas coisas, roupa rasgada, não é bem assim. Uma coisa é você estar sintonia, tá ali perto ali, mas não tem essa imagem assim romanesca das pessoas tudo andando assim, rasgado. Não é isso. A ideia não é essa. Aí o que acontece no mundo superior? Como no mundo superior a gente está falando já de uma segunda ordem ali, os espíritos só têm desejo do bem. E só pensam bem, não pensam mal, não pensam nada. Então, para eles é mais fácil essa relação, porque o espírito guia de um planeta, de um ser que está encarnado num planeta de segunda ordem já, como o tutelado dele já não pensa mal, já não quer nada de ruim, é mais desprendido das coisas materiais, aparece essa visão. Como o espírito está encarnado é mais espiritualizado, é mais fácil ele entrar com visão com os seres desencarnados. Né? Sim, olha, vamos usar aqui um pouco o exemplo do Cláudio. Se o Cláudio estivesse hoje no planeta superior e ele fosse um espírito bem melhorado do que ele é hoje,
O pai dele, junto com ele aí, não interferiria no trabalho dele, mas eles viveriam numa relação, inclusive, de aprendizagem. Espiritualmente, o pai dele não interferiria. Ó, isso aí tem que ser a sua conta de fazer, mas ele receberia essa visita com muito mais frequência. Ele só não recebe ainda porque o Claudinho ainda, a gente sabe, sem querer que fique gravado, que ele é um espírito, né? Sério, de sério só o óculos que ele tem, o resto... Então, o que ele coloca aqui é assim, no mundo superior, os espíritos já não têm mais os vícios, não tem aquele atraso moral que nós temos aqui. Então, o contato é mais fácil, por quê? Porque já não tem mais tanta coisa, vamos dizer assim, os espíritos lá, eles já passaram por uma série de experiências que não tem mais a necessidade de ter essa distância grande entre o mundo material e o mundo espiritual. O contato é mais próximo, porque lá as necessidades são outras, né? Assim, o tipo de trabalho deles são outro, então é muito diferente aqui. Aqui precisa existir essa distância, porque senão, na minha visão, tiraria a autonomia das pessoas de fazer as coisas por conta própria. Não, sim, eu digo nisso, Cláudio, porque, olha bem, não sei se vocês ficaram, ouviram, isso já faz mais ou menos uns 10 anos, era uma médium de Sorocaba, olha que interessante, era uma médium de Sorocaba que ela recebia a comunicação dos filhos pelo telefone, o telefone tocava e ela atendia e eram os filhos falando. Só que essa ligação não aparecia na telefônica, é um negócio interessante. Quando as pessoas souberam disso, e ela era espírita, era um meio interessante, ficou muito falado, inclusive. O que aconteceu? Parou essa comunicação porque todo mundo, inclusive os espíritas do centro, queriam pergunta do meu filho, como é que está meu pai, para ver se ele pode... Pô, a mulher queria que usasse o telefone para falar com o filho, para saber como é que está fulano de tal. E era uma forma deles mostrarem que a instrumentação, cada vez, mesmo as mais tecnológicas, um dia poderiam ser usadas para poder facilitar a comunicação, entendeu? E isso foi cortado, porque começou a ter muita gente que mandava cartinha para ela. Eu tenho muita dúvida desse relato aí, Jorge. Não, isso foi famoso, já faz uns 10 anos, lá em Sorocaba. Ela recebia a chamada por telefone, tocava o telefone em uma hora específica, era muito interessante. Eu acho, esse negócio de hora específica, espírito, ligando, o Kardec ensina no livro dos médicos que a gente não pode ter hora marcada para os espíritos, não é que a gente não pode dar 9 horas da noite, vamos fazer reunião, que vão fazer movimentação. O Kardec falou que se alguém garante hora, já fica com o pé atrás. Ainda mais telefone, cara. O espírito precisa de meio material para se comunicar, cara. Não, sim, mas quanto mais tecnológico for, mais sensível, a demonstração era essa. É que no futuro... Não, isso aí é totalmente contra até que tá, porque quanto o maior espírito é desmaterializado, que ele fala aqui no livro dos médicos, ele vai ver, a gente vai conversar por telepatia. Sim, porque é linguagem normal. Não, e até no mundo superior acabou de falar assim, ó, a gente vê os espíritos com mais frequência, agora, para que vai ter aparelhos tecnológicos para eu ver outra pessoa? Não tem lógica. Isso aí não tem lógica, porque se o negócio é cada vez mais desmaterializado, eu me torno um bom espírito, vou para o mundo superior, lá não vai ter aparelho para mim conversar com os outros, eu vou conversar diretamente. Então essa coisa não tem lógica de, a tecnologia cada vez mais sutil, a gente vai... Não, a mediunidade vai se dar que nem da agora. Eu entendo assim que não sei se é verdade, porque eu nunca ouvi falar. Mas vamos supor que fosse verdade isso que aconteceu.
Tá aí a prova de que é complicada essa relação entre o mundo material e o mundo espiritual, entre os encarnados do nosso planeta. Justamente isso aí. O povo começa, pergunta do fulano, pergunta do ciclano, não sei o quê, fica enchendo o saco, quer dizer, aí eles cortam mesmo. E aí parou o negócio, porque ela não aguentava mais. Eu entendo assim, também acho, como o Babu falou, não precisa de nenhum aparelho material para o espírito comunicar com quem é médium. Concordo. Agora, se for realmente verdade, por que utilizaram? Obviamente que o telefone, se tiver realmente acontecido isso, o telefone não foi o meio pelo qual entrar em contato. Com certeza ela deve ter recebido essa informação telepaticamente. O telefone, vamos assim, foi algo meio figurado, né? Mas assim, qual é o motivo deles terem feito esse tipo de coisa? Porque quando Kardec começa a receber as primeiras psicografias, tinha os instrumentos lá, né? A cestinha, o lápis, né? As batidas. Então, era um meio, assim, meio primitivo para comunicar. Então, na época que nós vivemos hoje, não precisa mais. Por que os médiums utilizavam esses meios primitivos para ter comunicação? Era um meio de chamar atenção para o fenômeno mediúnico, para o mundo dos espíritos. Porque lá naquela época de Kardec, assim como hoje, os espíritos não precisam de meios materiais para se comunicar, não precisa de um telefone, não precisa mais de uma mesa. Mas foi a maneira de chamar atenção. Tanto que depois abandonou tudo isso. Então hoje não precisa mais chamar atenção. A divulgação do plano espiritual através das obras da doutrina está aí para quem quiser ler. Então, eu realmente não sei, nunca ouvi falar. Também não fico com um pé atrás nessa história. Uma rápida procurada no Google aqui, não apareceu nada de médico por telefone, de atender espírito. Porque a cidade é Sorocaba, mas é antiga, no mínimo uns 10 anos atrás. E eram os filhos dela desencarnados, eles morreram num acidente. Essa foi a história que apareceu. E aí foi exatamente isso, porque ela começou a receber tanto pedido que nunca mais aí zerou. Golpe de marketing. Queria ganhar alguma coisa com essa história. Isso. Porque, se a nossa ideia é cada vez mais a gente se libertar da matéria e entrar em contato com o mundo espiritual, esse negócio de ter tecnologia que vai nos permitir, vai na contramão da gente se espiritualizar. A gente vai cruzar o braço, não, vou inventar um computador aqui que vai fazer eu ver o mundo espiritual. Não tem lógica essas coisas, mano. Por isso que eu falo, isso é muito mais romance daquelas, apareceu na tela, apareceu o espírito ali na tela. É muito mais coisa fantasia do que real. Vamos lá. 10 no de vocês aí, no meu é 11. Vambora. É racional assustar-se com a aparição de um espírito? Aquele que refletir a respeito há de compreender que um espírito, seja qual for, é menos perigoso que um vivo. Os espíritos, aliás, estão por toda parte e não tens a necessidade de vê-los para saber que podem estar ao seu lado. O espírito que desejar prejudicar alguém pode fazê-lo sem ser visto, e até com mais segurança. Ele não é perigoso por ser espírito, mas pela influência que pode exercer no pensamento do homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. Aí que está toda a influência do espírito por pensamento, é pela influência. O espírito não vai aparecer para a gente nem em filme de terror, vai matar a gente. Cara, mas não é muito comum, mesmo os espíritas não ficarem assustados se, digamos assim, daqui a pouco vê a mãe morta. Mas não, você deve dizer, mãe, beleza, como é que tá, né? Mas as pessoas se assustam mesmo, isso não tem como. Se assustam porque sempre foram doutrinadas uma ideia muito ignorante do mundo espiritual. Então, fantasma é coisa do demônio, como ensina algumas religiões aí. Não existe espírito, fica todo mundo dormindo.
Se você vê um espírito, é o demônio. É o demônio. Com esse tipo de ensinamento, as pessoas morrem de medo se vê um espírito mesmo. Nota. Claudinho, anota aí. As pessoas que têm medo da solidão e do escuro raramente compreendem a causa do seu pavor. Elas não saberiam dizer do que têm medo, mas certamente deviam recear-se mais de encontrar homens do que espíritos, porque um malfeitor é mais perigoso em vida do que após a morte. Uma senhora de nosso conhecimento teve uma noite em seu quarto uma aparição tão bem definida que acreditou estar na presença de alguém, e sua primeira sensação foi de pavor. Certificando-se de que ali não havia nenhuma pessoa, disse a si mesma: parece que se trata apenas de um espírito. Posso dormir tranquila. Isso. Se aparecer à noite, aparecer à Eu- noite, manda eu voltar ao horário comercial. Ó. Volta ao horário comercial das 8 às 5 e não atende. É pior que eu já Não, tive aí algo semelhante acontece. assim. Pior que eu já tive algo semelhante assim também. É só acordar de noite, fazer uma prece, rezar, falar, nossa, eu esqueci de rezar de noite. Jorginho já vai sem dever, vai pegar a Bíblia. É que você não reza. Ela vai dizer assim, eu vim lembrar você que você não rezou antes de dormir, tá vendo? Vamos lá. Eu já tive algo semelhante assim já. Eu lembro, eu estava meio acordado e meio dormindo. Eu senti a presença de alguém no meu quarto. Eu percebi que tinha uma pessoa. Só que aí eu virei do outro lado assim e falei, ó, some daqui que eu tô dormindo. Não me perturbe. Não sei nem quem que era, mas falei, ó, some daqui que você tá atrapalhando meu sono. Ei, Deus. Meu sono. Tem que levantar às 6 da manhã. É que tem essas religiosidades de centro espírita. Não, se aparecer um espírito para você porque ele está necessitado, você precisa orar para ele encontrar a luz. Isso não tem nada a ver, cara. Isso é umas baboseiras que eu ouvia. Não, se o espírito para você, faz oração, manda ele encontrar a luz que ele está precisando. Ele veio pedir prece. Isso, que é pra você levar ele no centro espírita. Fala pra você, cara, começa umas coisas de religião, fala pra você, cara. Se ele queria alguma prece, que fosse em alguma igreja que tivesse tendo culto aquela hora, ué. Ele me encheu o saco na hora que eu tô dormindo. O que que, aqui, ó, só voltando, por que ele fala assim, ó, por que os espíritos podem aparecer pra gente, né? Qual que é a pergunta, né? É racional assustar. Assim, é 5, que é permissão, quando o objetivo quando eles perguntam, ó, pode ser bom ou mal. O bom ele vai vir dar um conselho, o mal ele vai querer dar um susto. Não tem nada desse negócio de procurar, rezar pro espírito. Você vai pro centro espírita, ser ambulância, que nem o pessoal fala. 12 para mim aqui, 11 para 6. Aquele que vê um espírito poderia conversar com ele? Perfeitamente. E é justamente o que se deve fazer nesse caso, perguntando quem é o espírito, o que deseja e o que se pode fazer por ele. Se o espírito for infeliz e sofredor, o testemunho de comiseração o aliviará. Se for um espírito benévolo, pode acontecer que tenha a intenção de dar bons conselhos. Isso, se alguém aparecer para você, ó, tô mal, tô arrependido, vamos trocar uma ideia aí, o que aconteceu? Seja um psicólogo, não é você ficar mandando ele enxergar a luz e aceitar Jesus, essas coisas lindas, né? Você precisa de evangelho, meu filho. Você vai trocar uma ideia com ele ali, que nem você troca com seu amigo. Pô, você tá aí, o que aconteceu com o senhor? Vamos lá. E o meu aqui é para ser 11A, que é tracinho. A mim também. Não, o meu é 13. O seu já tá errado. O seu já tá no final do livro, nós estamos aqui no começo ainda. Como o espírito poderia responder? Às vezes falando, como uma pessoa viva. A maioria das vezes por uma transmissão de pensamento. É transmimento de pensação, Jorge. Isso.
14. 6 deve ser agora 12, né? 12. Os espíritos que aparecem com asas, realmente as têm? Ou essas asas são apenas uma aparência simbólica? Os espíritos não têm asas, não precisam delas, pois podem transportar-se por toda parte como espíritos. Aparecem dessa forma porque querem impressionar a pessoa a que se mostram. Uns aparecerão com suas roupas habituais, outros envolvidos em panos, alguns com asas, como atributo da categoria espiritual que representam. Claudinho, eu vou seguir daqui então. É 13. Para mim é a 13ª. A minha... É 13. Vamos lá. As pessoas que vemos em sonho são sempre as que parecem ser pelo seu aspecto? Quase sempre são, mesmo as que os vossos espíritos buscam, ou que vêm ao encontro deles. Essa pergunta aqui é meio maluca aqui, ó. As pessoas que vemos em sonhos são sempre as que parecem ser pelo seu aspecto? Quase sempre são mesmo as que os vossos espíritos buscam, ou que vêm ao encontro deles. Não, Cara, é que aqui é complexo, porque às vezes quando você lembra do sonho, você até pode ter, digamos assim, eu já sonhei que eu estava em São Lourenço, em Minas, com estaçãozinha, mas o formato da estação era outro. Nem sempre aquilo que você está vendo, ou pode ser uma imagem que você traz, ou não. o Kardec explica isso até na revista Espírita Negócio. Ele fala assim, ó, o que a gente vê em sonho, até o que a gente leu aquele dia lá no nosso encontro do sábado, tem muita da influência da matéria nossa ainda. Então a gente conclui que o sonho é muitas vezes confuso. Você fala assim, eu estava numa estação de trem, daqui a pouco estava fugindo de cavalo. É porque você não consegue gravar, você vai tentar trazer para a mente do corpo algum simbolismo. Exatamente. Né? Aí, se você tem uma crença muito forte numa coisa, é capaz, vamos falar, que o Jorginho é muito católico ali, né? Acredita nos anjos, nos negócios. Ele vai ver um espírito superior em formato de anjo. Não que vai ter asa. É por causa dessas crenças pessoais nossas que são lá. Aí o que ele quer falar aqui? Ele fala assim, ó, você vai atrás das pessoas ou você traz aquelas pessoas que você tem mais afinidade para perto de ti. Babu, você mandou uma postagem de um grande amigo meu, né? Que eu sempre o chamei aqui para estar em Jacareí, o seu Milton Filipelli. Hoje ele está viúvo, né? A esposa dele desencarnou já faz pouco tempo, mas é um grande espírito. Ele numa das aulas que a gente trouxe ele para fazer aqui, um seminário aqui no Servos de Maria, ele falou a mesma coisa que o Borges uma vez. Ele falou assim, quando você sonha, você não está vendo o que está acontecendo. Você só vai ter imagens que são transformadas pelo seu cérebro quando você se aproxima do corpo, porque você vai levar para o cérebro, aí ele vai decodificar da maneira como talvez seja mais compreensível. Né? É que o mundo espiritual é totalmente diferente do nosso, cara. A gente não tem como comparar, trazer para cá coisas de lá. Até tá no Céu e Inferno e no Livro dos Espíritos, que ele fala assim, o êxtase é o pior emancipação, porque o espírito se desprende tanto do corpo, que ele entra tanto no mundo espiritual, que para ele não tem relação. Foi o que a gente até leu naquele negócio lá, daqueles 3 parentes que morreu lá, que um estava morando no 7º céu lá, lembra? Ele falou assim, eu quero voltar para falar para as pessoas, o espírito guia falou assim, não, você está muito animado, as visões que você está tendo aqui, você vai confundir tudo e vai levar outra coisa para a Terra. Então, acalma o espírito aí, que não é desse jeito. É meio semelhante ao Apocalipse, por exemplo, quando João foi levado, que ele viu cenas do nosso século,
né, do século XX, ele não tinha referências no mundo em que ele vivia para as coisas que ele viu no século XX. E aí ele deu a descrição que era possível ele dar. Mas você vê que é coisas muito díspares, aquilo que ele descreveu com aquilo que ele viu. Então é a mesma coisa, se você for tentar ver as coisas que tem lá e descrever com as referências que nós temos aqui, vai ser coisa totalmente assim, sem pé nem cabeça, porque não tem equivalente aqui no nosso mundo material. Agora, aqui que ele fala, essa pergunta sua, a minha está escrito assim: as pessoas que vemos em sonhos são sempre as que aparentam ser, ou seja, quando você encontra com seu avô que morreu, por exemplo, será que é o seu avô mesmo? Ou é alguém que tomou a forma dele? Aí ele fala que sim, quase sempre as mesmas pessoas. Mas de repente você é uma pessoa muito rebelde. Aí ele toma a forma de uma pessoa que você conhece, que você respeita, e chega para te dar uns conselhos para ver se você entra na linha, entendeu? Pode acontecer isso também. Os seus parentes lá do seu planeta vinham aí, com anteninha, né? Aqueles seus parentes verdes lá, de 5 braços, 3 pernas. 14, vamos lá. 16 por Décima 14. 14. É isso aí, Senado. Não, 14. 14, escapou aqui. 14, gente. Não poderiam os espíritos zombeteiros tomar as aparências das pessoas que nos são caras para nos induzirem ao erro? Somente para se divertirem à vossa custa, tomam elas aparências fantásticas. Há coisas, porém, com que não lhes é lícito brincar. Isso. Ou seja, nem tudo que você vê é o que parece. Novamente aqui, se nós olhássemos isso, deveríamos ficar mais atentos àquilo que você pensa, àquilo que você vê. Aqui para você ver, né, que eu falo para vocês, que eu já cansei de falar para vocês, o mundão aí, o universo, não é caso da mãe Joana, que um pode ir para o planeta do outro, há regras a ser seguidas. Quem fala assim, há coisa que não é permitido brincar. Porque se fosse qualquer coisa, do jeito que a gente... não tem, cada um faz o que quer, é tudo uma casa da mãe Joana, as coisas não funcionam assim no mundo espiritual. No mundo espiritual, até no mundo material nosso. Gente, 15ª aqui, ó. 15ª. Essa foi de 14, foi 10. Que escorregada feia, cara. Não tomou seu remédio hoje, né? Não tomou. Tá levemente perturbado. Tá levemente perturbado. Eu não tomei a medicação hoje. Oh, Deus. Compreende-se que, sendo uma espécie de evocação, o pensamento faça com que se apresente o espírito em que se pensa. Babu, agora que qualquer coisa vai pegar para nós aqui, hein? Como entretanto, que muitas vezes as pessoas em que mais pensamos, que ardentemente desejamos tornar a ver, jamais se nos apresentam em sonho, ao passo que vemos outras que nos são indiferentes e nas quais nunca pensamos? Isso. Resposta, meu filho, resposta, vamos lá. Os espíritos nem sempre podem manifestar-se visivelmente, mesmo em sonho, e malgrado ao desejo que tenhas de vê-los. Pode dar-se que abstenha, e isso causas independente da vontade deles. Frequentemente, é também uma prova de que não consegue triunfar o mais ardente desejo. Quanto às pessoas que vos são indiferentes, se é certo que nelas não pensais, bem pode acontecer que elas em vós pensem. Aliás, não podeis formar ideia das relações de conhecimentos íntimos, antigos ou recentes, de que não suspeitais quando despertos. Opa, calma aí, o meu tá diferente. O meu tá diferente. Aliás, não podeis ter noção das relações do mundo dos espíritos. Que é o que eu falo lá. Opa, que diferença tá isso aí. Claudinho, como é que tá o seu aí?
Aqui tá. Aliás, não podeis fazer uma ideia das relações no mundo dos espíritos. Isso, ó. Porque que eu falo assim, o mundo... Porque, no meu aqui está assim, aliás, não podeis formar ideia das relações de conhecimentos íntimos, antigos ou recentes, de que não suspeitais com os despertos. Cara, não tem Para nada... mim parece semelhante. Só que aqui deu uma explicação diferenciada. Ô, Claudinho, na tradução em francês aí, como é que tá? É a 15, né? É a 15ª. É. Até 15ª, é. 15ª. Bom, a tradução daria assim: além disso, você não pode ter uma ideia de relacionamentos no mundo espiritual. Isso. É semelhante a isso aqui, mas dito de outra maneira. É o outro aqui, ó, tá até aqui, ó. Aliás, não podeis fazer ideia das reações do mundo dos espíritos. A Das gente não tem relações. isso. Quer Aliás, dizer, não as poder... relações, porque isso aqui bate bem com o que ele fala, né? Quanto às pessoas que vos são indiferentes, se é certo que nelas não pensais, bem pode acontecer que elas em vós pensem. Aliás, não podeis formar ideia das relações de conhecimentos íntimos, antigos ou recentes, de que não suspeitais quando desperta. Quer dizer, você não pensa em alguém que conheceu numa outra encarnação, e essa pessoa pode estar pensando em você. É isso que está escrito aqui. Não achei que há muita diferença. Simplesmente ele deu... Tira essa parte. Aliás, não poder ter noção das relações no mundo dos espíritos. Ele é totalmente diferente de nós. Por isso que aqueles 2 vídeos que eu postei lá do Márcio, que ele fala assim, ó, Kardec trata as coisas muito superficial e de forma qualitativa, não quantitativa. Porque não tem comparação com o mundo material nosso. Então, por isso que ele fala assim, ó, quando a gente pensa em alguém e a gente nunca encontra no mundo espiritual, pode ser por um monte de coisa. Pode ser que a pessoa não pode vir, ou você não tem um certo merecimento, ou você viu e não lembra, mesmo assim, ou, tipo, que nem ele fala que você não é uma prova para você, e quanto àquelas pessoas que você nem pensa, as pessoas podem estar te evocando, você pode estar alguém pensando em você, e você vai até essa pessoa, ou também, que nem você falou, e ele fala aqui que é muito, a gente não sabe como é que é essa relação no mundo espiritual, como que se dá as coisas lá perfeitamente. Porque, Babu, há uma diferença aqui. Claudinho, carga no seu dicionário rápido aí da internet o seguinte, ó, evocar e invocar. Porque na pergunta, olha o que ele fala aqui, ó. Compreende-se que sendo uma espécie de evocação, um pensamento, ou seja, quando você evoca, você chama, convida, mentaliza o que você quer. Ou seja, lembra que nós sempre discutimos isso, batemos bastante papo sobre evocação em casa ou só no centro. Você, mesmo evocando, se você não sabe o que você está evocando, o espírito pode vir, não vir, e vir alguém que não seja quem você evocou. Por isso que é perigoso você criar uma condição. Porque aqui, no sonho, é uma coisa. Ah, queria sonhar com a minha mãe. Aí você fica, tá. Aí pode vir o seu tio e você não aceitar o sonho. Porque a sua mãe não tem condição. Ou seja, a evocação, ela é, mesmo que você não queira, um pensamento ardente. O perigo é não estar atento a isso. Mas não tem perigo, Jorge, porque o espírito não pode fazer nada com a gente. O máximo ele pode sugerir más atuações nossas. É só isso, não tem perigo dessas coisas. Mas se você chama alguém que você não conhece, vem um espírito ruim, ele vai te usar a sua ingenuidade para você fazer alguma coisa ruim. É claro que é a sua liberdade. Diz aí, Claudinho, faz favor. Aí, o que Kardec fala até no livro dos médiuns, isso aqui, ó, o que era antigamente sempre aconteceu durante toda a humanidade, hoje a gente tem como prever e ver quem está falando com a gente. Sim. O espírito está falando tal coisa, opa,
Isso não é coisa boa, então não deve ser de coisas espíritas. Então, é para a gente ter essa análise, não é para ter esse medo. O livro dos médios é justamente isso, Kardec, assim, ó, hoje a gente tem como palpar, através dos estudos espíritos, ver aqueles pensamentos que nos são sugeridos, ou quando a gente evoca alguém, que nem você falou, pode vir outro alguém, a gente já olha assim, opa, eu invoquei tal pessoa, ou essa pessoa está sendo, aqui na Terra para mim é uma pessoa, e agora no plano espiritual ela está se revelando o que é, ou está vindo outra pessoa falando que é tal pessoa, mas só pela linguagem dela eu já não quero perto. Se você deixar perto, é que você se compraz no mesmo pensamento, você tem a mesma afinidade que ela. Não tem perigo nisso. Se você compraz ela começa assim, oh, vai lá, rouba o seu amigo. E você tem intenção disso aí. Né? Uma pessoa não está forçando ou está colocando ideia em você. Porque você tem essa tendência também. Senão, se a pessoa estivesse colocando essa ideia na nossa cabeça, a gente ia estar evoluindo. A gente alcança certo lugar e não evolui. Se você não rouba, não quer dizer um espírito está tentando. Não é da sua moral fazer isso. Se você dá vazão por isso, que você é tão assim parecido com ele. Então, invocar significa chamar em auxílio, pedir proteção. Chamar em auxílio. Evocar significa tornar algo presente pelo exercício da memória ou imaginação, lembrar. Então, evocar é lembrar, invocar é chamar. Que invocar normalmente em termos... Evocação é chamar pela memória, então, né? Então, aqui deveria ser invocar, então. Não, é evocar, porque o Milton Felipe, muitos daqueles milagres de Dite Comandei lá, fala assim, ó, evocar é você chamar a pessoa, invocar é você trazer, tipo, um poder para você. Eu sou o Xandão lá do STF, eu vou evocar os poderes que eu tenho como ministro. É você trazer aquele, tipo, uma representação para você. Um certo poder que o cargo lhe atribui, vamos dizer assim, num sentido. Evocar aqui, ele fala, como o pensamento é uma espécie de evocação. O pensamento, você lembra. É uma espécie de lembrança. Você lembra. É um chamamento. A lembrança, quando você pensa numa pessoa, você automaticamente está invocando também. Você está chamando a pessoa. Chamando. Gente, tem uma notinha de Kardec aqui ainda. Vamos lá. Nota. Quando em nenhum meio tenhamos de verificar a realidade das visões ou aparições, podemos, sem dúvida, lançá-las à conta da alucinação. Quando, porém, os sucessos as confirmam, ninguém tem o direito de atribuí-las à imaginação. Tais, por exemplo, as aparições que temos em sonho ou em estado de vigília de pessoas em quem absolutamente não pensávamos e que, produzindo-as no momento em que morrem, vêm, por meio de sinais diversos, revelar as circunstâncias totalmente ignoradas em que faleceram. Tem-se visto os cavalos empinarem e recusarem caminhar para a frente, por motivo de aparições que assustam os cavaleiros que os montam. Embora se admita que a imaginação desempenhe aí algum papel, quando o fato se passa com os homens, ninguém certamente negará que ela nada tem de ver com o caso, quando esse se dá com os animais. Acresce que, se fosse exato que as imagens que vemos em sonho são sempre efeitos das nossas preocupações quando acordados, não haveria como explicar que nunca sonhemos, conforme se verifica frequentemente, com aquilo em que mais pensamos. Isso. Que realmente é verdade isso. Você sonha, às vezes, com coisas que parecem absurdas. Você nem imagina que está sonhando. O que acontece? Por isso que vai ser um mundo espiritual, não é estranho para nós, quando a gente está lá. Porque toda noite a gente está lá. Então tem coisas que a gente se preocupa aqui na matéria, que quando a gente cai em sono,
A gente esquece disso aí porque fala assim, pô, eu sou espírito, eu não tenho que ficar me preocupando com isso aqui no mundo espiritual. Só se você for muito alienado mesmo. Aí você, no plano espiritual, fica alienadaço também. Não, vamos falar, tá vencendo um boleto. Você não vai sonhar com um boleto, negócio. Você vai assim, mano, isso aí é coisa, mas você se dá conta do que você é no mundo espiritual, né? Você não vou ficar pensando no boletão lá, não. Fale, senador, fale para nós, com a sua voz de cantor, de rádio, antigo. Eu acho que aqui é que quando você se desliga do corpo material, eu imagino que lá você tem outras preocupações. Então, é como se você entrasse num outro mundo. Então, você pode até sonhar com coisas terrenas, com as suas preocupações materiais aqui, mas imagino que lá você vai ter outras preocupações, outras atividades, você vai ver outras coisas, então vai muda a sua faixa de pensamento. Vá, Jorginho, vá até a 19 aí. Beleza. 16ª, hein? 16ª, porque eu vinha 18ª. Por que razão certas visões ocorrem com mais frequência quando se está doente? Elas ocorrem do mesmo modo quando estás de perfeita saúde. Simplesmente no estado de doença, os laços materiais se afrouxam. A fraqueza do corpo permite maior liberdade ao espírito, que então se põe mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. Gente, isso é uma realidade mesmo. As pessoas que estão que passam pela experiência da doença terminal e ela já está em fase terminal, quanto mais se aproxima da hora do desencarne, que começa a se enfraquecer realmente, ela começa a viver em dois mundos. Chega assim, sabe, a avó Cida está aqui. Mas como assim, mãe, a avó Cida? Ela está bem aqui, vem me visitar hoje. Isso aconteceu bem com a minha mãe. A minha mãe passou por problemas muito sérios. Ela recebeu a visita da mãe dela. Aí eu senti que minha mãe ia embora. Falei assim, poxa, a minha mãe veio me visitar hoje. Aí eu tranquei. Falei, nossa... Viu, Jorginho? Aquele seu medo quando você desencarnar, que a gente viu na aula passada, o cara que ajudou a fazer o registro. Se eu tivesse tempo, eu ia me dedicar ao espiritismo. Eu sei pouca coisa que eu sei já me ajudou a entrada no mundo. Fica calmo, Jorginho. Mas não, porque eu já sabia que quando você começa a receber visita de parente que morreu há mais de quase de 80 anos, é porque você já está com aquela fase já mais assim. Eu falei, mãe, que bom que a sua mãe veio lhe ver. Nossa, fiquei tão contente. Aí você começa, você não sabe nem se você está na realidade, se está... Você poderia até perguntar se a avó tem um recado para dar para mim aí, mano. O que é? Os espíritos aqui, ó, quando pode fazer perguntas para o espírito, deve-se conversar com ele. Não é fazer que nem o Claudinho aí, deixa eu dormir. Essa pessoa indelicada aí. Você tinha que fazer votar, passar um cafezinho para ele. Até parece. Cara, o Babu, a doutrina espírita não tocou no coração empedernido do Cláudio. Não. Cara, quando eu tô com sono, eu quero dormir. Não interessa se é vivo ou se é morto. Me dá sossego que eu quero dormir. Amanhã eu tenho que levantar cedo, cara. Você não precisa nem dormir, eu preciso. Vamos lá, 17ª, hein? As aparições espontâneas aparecem mais frequentemente em certos países. Será que alguns povos estão mais bem dotados do que outros para receberem essa espécie de manifestação? Dar-se-á, tenhais um registro histórico de cada aparição? As aparições, como os ruídos e todas as manifestações, produzem-se igualmente em todos os pontos da Terra. Apresentam, porém, caracteres distintos de conformidade com o povo em cujo seio se verificam. Nuns, por exemplo, onde o uso da escrita está pouco espalhado, não há médios escreventes.
Noutros, abundam os médios desta natureza. Entre outros, observam-se mais os ruídos e os movimentos do que as manifestações inteligentes, por serem estas menos apreciadas e procuradas. Aí, tá aí, Jorginho, ó. A evocação, essas coisas sempre ocorreu no mundo inteiro. A gente não tem que ter medo, não tem que proibir. O Espiritismo vem dar uma chave para nós, ó. Quem está manifestando para mim? Fulano de... o Espírito está falando isso. Beleza, ó, isso aqui não deve ser coisa boa, não, do que ele está falando. Então não tem que ter medo. Eles não vão fazer medo para gente. Não vão fazer nada para nós. Se a gente começar a ouvir os conselhos perto dele e seguir, é que a gente tem a mesma sintonia. Ou a gente é espírito fraco, o espírito, não, bota um salzinho debaixo da porta, etc. Aí é um espírito brincalhão, né? Quem pega o nosso ponto fraco e fica... Puxa, Babu, você me lembrou, cara. Eu sempre coloco o sal grosso para puxar energia negativa. Faz meses que eu não faço isso. Olha o que eu mandei no grupo hoje. E olha. Mas me lembrou, cara, vai ver que é isso que o meu sono está perturbado, porque antes o sono era melhor. Vai ver que é isso, só o grosso puxa. Se é o espírito que manda você fazer isso, a gente já sabe qual a categoria desse espírito, Jorginho. Vamos lá, a 18ª, hein, gente? Vamos lá. Eu só achei interessante ele, nesse finalzinho que ele coloca. Além disso, há mais frequência de manifestações ruidosas e de movimento de objetos que de comunicações inteligentes. Porque estas, ou seja, as comunicações inteligentes, são menos apreciadas e procuradas. Ou seja, o povo quer festa, o povo quer barulho, quer coisa fantasiosa, né? Coisa que interessa mesmo, coisa que quer conteúdo, que é instruir. Não, o povo não está nem aí. Quer romance, quer viver no mundo da fantasia. Eles querem receber o número da Mega Sena, cara. Isso com certeza. Vamos lá. Por que é que as aparições se dão de preferência à noite? Não indica isso que elas são efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Pela mesma razão porque vês durante a noite as estrelas, e não as divisais em pleno dia. A grande claridade pode apagar uma aparição ligeira, mas errôneo é supor-se que a noite tenha qualquer coisa com isso. Inquiri os que têm tido visões e verificareis que são em maior número os que as tiveram de dia. Tem uma nota boa aqui, grande, hein, cara? Essa nota é supimpa. Nota. Muito mais frequentemente e gerais do que se julga são as aparições. Porém, muitas pessoas deixam de torná-las conhecidas por medo do ridículo, e outras as atribuem à ilusão. Se parecem mais numerosas entre alguns povos, é isso devido a que aí se conservam com mais cuidado as tradições verdadeiras ou falsas, quase sempre ampliadas pelo poder de sedução do maravilhoso. A que mais ou menos se preste o aspecto das localidades. A credulidade, então, faz que se vejam efeitos sobrenaturais nos mais vulgares fenômenos. O silêncio da solidão, o escarpamento das quebradas, o mugido da floresta, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, a sombra das miragens, tudo, enfim, se presta à ilusão para imaginações simples e ingênuas, que de boa fé narram o que viram ou julgaram ver, porém, ao lado da ficção há a realidade. O estudo sério do espiritismo leva precisamente o homem a se desembaraçar de todas as superstições ridículas. Ou isso aqui eu vou riscar, gente, isso aqui é importante. Isso, importante, serve principalmente para você. Isso, manda fazer uma tatuagem no seu braço, Jorge. E isso aqui é real mesmo. Mas é verdade, porque você pensa bem, quando uma pessoa na roça fala que viu o lobisomem, não significa que ela não viu nada. Ela viu alguma coisa, mas na imaginação dela, pelo tipo de conversas que se tem na roça tal, a pessoa vê o que ela julga da sua imaginação. É as crenças dela. Se ela acredita que tem lobisomem, ela pode, tipo assim,
É o que Kardec fala, vai se misturar crença com alguma coisa. E esse fato aqui que ele está falando aqui, que é real, que sempre aconteceu no mundo todo, outros povos registraram isso. E aí você tem alguma coisa verdadeira misturada com maravilhoso, e outros povos não fizeram questão de registrar. Um tempo atrás no Twitter, faz questão de uns 4 meses, apareceu lá na minha timeline, lá, uma moça dando um relato, a minha avó, tal, viu que o tio dela, eu sei que apareceu para ela em sonho, e veio se despedir, falando que ia morrer, que já tinha morrido, alguma coisa assim. E aí, no outro dia, quando acordou, ela comentou, aí tocou o telefone e ela anunciando que o tio tinha morrido mesmo durante a noite, porque estava com doença. Aí um monte de pessoas foi comentando coisas bem análogas com isso aí. E aí eu fui separando um monte. Aquilo que parecia mais fantasioso eu tirei, mas eu fui pegando um monte de comentários, e só do comentário das pessoas, ela narrando as coisas, e você vê, pô, isso aqui a pessoa tá falando, é verdade isso aqui. Tipo assim, pelo tipo da narração, você vê, pô, isso aqui é totalmente possível. Então, tipo assim, essas coisas sempre aconteceram a humanidade inteira. Mas nem todo mundo guardou isso aí. Quando guardou, se misturou muito com o fantasioso. Babu, lê mais uma? Ou você continua aí? Não, eu ia até falar, você quer parar? Porque é 15 já. Vamos parar por aqui. Então, nós estamos na 10ª, 19, hein? 10ª, 19. Para você, é a 10ª,